capítulo 3, exercício 4. Vamos lá, gente? Atente às seguintes afirmações. 1. Se um paralelogramo tem dois ângulos de vértices consecutivos congruentes, ou seja, dois ângulos iguais, ele é um retângulo. Qual a afirmação? Sempre os ângulos consecutivos de um paralelogramo sempre vão ter como valor 180 graus. Se ele está afirmando que eu tenho dois consecutivos iguais, os dois vão ter que valer 90. E a gente sabe que quando a gente tem um paralelogramo que tem ângulos de 90 graus, a gente tem um retângulo, tá? Se os lados fossem iguais, aí eu poderia dizer até que é um quadrado, porém não tem nada disso. Vamos lá. 2. A altura de um trapézio retângulo, ele tem esse formato. A altura dele tá aqui. Essa é a altura. Tem um ângulo agudo medindo 30 graus. Esse ângulo mede 30 graus. Ele está afirmando que a altura é igual a metade do lado não perpendicular às bases. Qual o lado não perpendicular? Esse é perpendicular, esse não é, tá? Então, ele está falando que a altura é metade desse valor. Vamos ver. A gente tem aqui cateto oposto e hipotenusa. Seno de um ângulo alfa é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Vimos no 9º ano, tá? Então, seno de 30 graus é igual. O cateto oposto é H sobre a hipotenusa, que é quem está na frente do ângulo de 90 graus, X. Então, a gente vai ter seno de 30 é 1 sobre 2, igual a H sobre X. Então, a gente vai ter X, vamos já deixar o H. H é igual a X sobre 2, ou seja, H é metade do segmento do lado que não é perpendicular às bases. Então, também é verdadeiro. 3. Se as diagonais de um quadrilátero são congruentes, e perpendiculares, elas são bissetrizes dos ângulos desses quadriláteros. Gente, vamos pegar um quadrilátero. Tá aqui. Eu peguei já um trapézio isósceles. As diagonais estão aqui. Tá? Ele diz que as diagonais são congruentes e perpendiculares. Então, elas são iguais e perpendiculares. Estão formando ângulo de 90 graus. Sendo assim, se aqui é 90, olhando esse triângulo, aqui vai ser 45 e aqui 45, tá? Aqui também 45 e aqui 45. Gente, se aqui é 45, qual o ângulo que a gente vai ter aqui se for uma bissetriz? Vai ser 45. Então, isso teria que ser um ângulo de 90 graus. E dá para se perceber que não é. Então, esse aqui é falso. Porque ele afirma para mim que as diagonais vão ser as bissetrizes, tá? Desses ângulos. E não são bissetrizes. Exercício 5 da FGV, Fundação Getúlio Vargas. A figura representa um trapézio isósceles ABCD, com AD igual a BC igual a 4 centímetros. Então, esse lado vale 4 e esse vale 4 centímetros.
M é o ponto médio. M é o ponto médio de AD. E o ângulo BMC, que é esse aqui, é reto. Calcule em centímetros o perímetro de A, B, C e D. Tá, gente? Para poder calcular o perímetro, eu já tenho esse lado que é 4, tá? Mais esse lado que é 4. Falta o quê? Falta o lado AB mais DC, tá? Se eu tiver esses dois, eu já tenho o meu perímetro total. Então, vamos ver. O que a gente pode fazer? Primeiro, vou traçar uma paralela, MN. MN está bem no meio. Por quê? Porque M é o ponto médio. Eu tracei uma paralela com essas duas, os dois lados do meu trapézio. O que a gente pode dizer? Se ele está no meio, eu posso falar que MN é AB mais CD dividido por 2. Vamos pensar aqui. AB mais CD não é o que eu quero? Sim. Se eu descobrir MN, é só eu passar multiplicando e eu já sei quanto vai valer essa soma. Eu não preciso calcular AB e não preciso calcular CD. Eu preciso da soma deles, tá? Então, tá faltando eu calcular o MN. Tá, a gente tem aqui um ângulo de 90 graus quando a gente traçou também. O que a gente vai ter aí? A gente tem uma mediana que ela está dividindo em duas partes iguais esse meu lado. Então, aqui vai valer 2 e aqui vai valer 2. Só que se a gente pensar no triângulo grande, tá? Aqui tem um ângulo de 90 graus, certo? Então, esses dois ângulos, eles são o quê? Eles são iguais. Então, gente, 90 aqui vai ser 45 e aqui vai ser 45. Agora, olhando para esse triângulo aqui, ó. Aqui tem um ângulo de 90. Se aqui é 45, aqui vale quanto? 45. Acabei de descobrir que ali eu tenho um triângulo isósceles também. Se ele é isósceles, esse lado é igual a esse. Se esse lado vale 2, esse lado aqui também vale 2. Resolvido o meu problema. Por quê? MN, acabei de descobrir que vale 2. AB mais CD sobre 2. Passo multiplicando, isso vai ser igual a AB mais CD, vai ser igual a 4. Isso vale 4. Então, eu vou ter que o meu perímetro total vai ser 4 mais 4 mais 4, ou seja, 12 centímetros. Então, aqui, duas coisas que são básicas que eu tenho que prestar atenção. Primeiro, quando eu tracei no meio, tá? MN, paralelo às minhas bases, eu sei que MN é AB mais CD dividido por 2. Pronto. Então, a primeira parte está aí. A gente vai ter a base média. Se vocês quiserem até deixar anotado, isso aqui é o que a gente chama de base média, tá? Porque está passando bem no meio dos dois segmentos. Depois, aqui eu tenho 90 graus, então eu tenho 45 e 45. Fechou. Nesse outro triângulo, eu também vou ter 90 graus, 45 e 45. Dois ângulos iguais, triângulo isósceles. Se esse lado vale 2, esse vale 2. Era o que eu precisava saber. Sabendo MN, 2 multiplico, dá 4. Achei meu perímetro. Exercício 11. Uma indústria compra placas de alumínio em formato retangular
e as corta em 4 partes, das quais 2 têm a forma de triângulos retângulos isósceles. Depois reordena as 4 partes para construir as novas placas no formato apresentado na figura 2, que eu nem coloquei aqui. Se a medida do lado menor da placa retangular é 30 centímetros, a medida do lado maior é. Ele quer saber quanto vale essa medida. Primeira coisa, ele me falou que esses triângulos são isósceles e que aqui tem um ângulo de 90 graus. Sendo assim, a gente já sabe que aqui eu vou ter 45 e aqui eu vou ter 45 graus. Posso usar o mesmo recurso que eu usei na anterior. Vou passar uma reta aqui. Algum problema? Nenhum. Posso traçar aqui? Se eu passei essa no meio, aqui eu vou ter 15 e aqui eu vou ter 15 centímetros. Depois disso, aqui eu tenho o quê? Um ângulo de 90 graus. Tendo um ângulo de 90 graus, se eu perceber, aqui também forma 90. Se aqui tem 45, aqui também tem 45. Isso significa que aqui também é 45. Com isso, eu vou descobrir que esse lado aqui é igual a esse. Ou seja, aqui também vale 15. Então, eu acabei de descobrir que aqui eu tenho esse triângulo, onde aqui vale 15 e aqui vale 15. Ou seja, eu tenho aí um triângulo isósceles, tá? Um ângulo de 90 graus. Com isso, a gente vai conseguir. A mesma coisa acontece do outro lado. Aqui até aqui vai valer 15. Daqui até aqui, mais 15. Então, no total, a gente tem aqui 30 centímetros. Depois disso, se a gente for observar, a gente pode traçar aqui e formar um outro triângulo. Se eu tenho aqui um ângulo de 90 graus e essa é a diagonal da minha figura, eu vou ter que aqui vale 45 e aqui vale 45. Porque eu sei que aqui, gente, é a metade e aqui eu tenho a mesma medida, então eu tenho um quadrado. E agora a gente tem que essa medida aqui é a mesma medida daqui. Essa medida vale 15, então aqui vai valer 15. Gente, se esse pedacinho vale 15, esse também vale 15. Logo, o lado que ele pediu vai ser 15 mais 30 mais 15, ou seja, 60 centímetros. Esse exercício pode ser interessante vocês voltarem e olharem novamente essa construção, tá? Principalmente essa aqui de cima, quando a gente vai abrindo em triângulos isósceles.